Salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Alá, o Clemente, o Misericordioso, o Misericordiador, o Senhor dos mundos, o Criador do universo. Que a paz e as bênçãos de Alá estejam com a gente. Assim, pouco depois do desaparecimento de Jesus da Terra, já havia fortes e bem definidas divergências entre os seguidores de Jesus e a Igreja de Paulo, igreja que esta, mais tarde, viria a ser conhecida por Igreja Católica Romana. As diferenças entre as duas eram evidentes, não só pelo modo de vida e pelas crenças, mas também porque se encontravam claramente delineadas geograficamente. À medida que a Igreja de Paulo se foi implantando, foi-se simultaneamente tornando cada vez mais agressiva para com os seguidores de Jesus, aliando-se aos governantes do Império Romano. Dessa forma, a perseguição que inicialmente tinha sido dirigida a todos aqueles que se intitulavam cristãos, começou então a perder principalmente aos que afirmavam a unidade divina e a seguir a tendência para fazer mudar as suas crenças e para devolver a força àqueles que se recusavam a fazê-lo, juntamente com os livros que usavam. Razão pela qual a maioria dos primeiros mártires eram unitários. Quanto mais a doutrina da Trindade era aceita, mais os seus aderentes se opunham àqueles que defendiam a unidade divina, e quando o imperador Juliano subiu ao poder, a luta tinha chegado a tal ponto que o levou a afirmar o seguinte: nenhum animal, nenhum selvagem é tão hostil para com o homem como, em geral, as seitas cristãs pois são umas para as outras. Naturalmente, os que se desviavam do ensino de Jesus estavam preparados para alterar também as Escrituras e até para introduzir dados falsos de maneira a justificarem as suas ideias. Toland, no seu livro Os Nazarenos, registra as seguintes palavras de Ireneus, um dos primeiros mártires unitários. De forma a impressionar ignoram as escrituras da verdade, procuraram impor-lhes pela sua própria imaginação. Sabemos que já em grau, nos primeiros tempos da Igreja cristã, a impostura e a credulidade andavam de mãos dadas. A última era tão pronta a recebê-los quanto a primeira a falsificar livros. Este mal cresceu depois, não só quando os monges eram os copistas e guardiões de todos os livros, bons ou maus, mas também com o tempo se tornou quase impossível distinguir a história da fábula ou a verdade do erro, em relação aos primeiros e autênticos documentos escritos do cristianismo. Como os seguidores imediatos dos apóstolos puderam confundir de tal maneira o ensino genuíno de seus mestres com os que lhes foram falsamente atribuídos, ou uma vez que tão cedo estavam no escuro acerca destes assuntos, como se seguiam, foram iluminados por uma luz melhor, e observando que tais livros apócrifos eram muitas vezes colocados em pé de igualdade com os livros canônicos pelos padres e o primeiro citado como sendo divina escritura, não menos que o outro, ou por vezes quando aqueles que julguemos divinos são proibidos por eles. Eu proponho mais estas duas questões, porque os livros que Clemente de Alexandria, Orígenes, Tertuliano e os restantes escritores do mesmo gênero citaram como sendo genuínos, não podem ser
considerados igualmente autênticos? E que pressão foi exercida sobre o testemunho de padres que não só contradisseram uns aos outros, mas foram ainda frequentemente inconscientes nas suas relações com os mesmos fatos. Toland diz ainda que quando estas questões são colocadas, os padres estúpidos e adivinhadores, ao invés de apresentarem argumentos, começam a chamar herético ou ateus dissimulados aos que levantam as questões, e continua dizendo o seguinte: esta conduta torná-los-á todos suspeitos de astutos e impositores, pois naturalmente o homem gritará quando tocado numa parte sensível. Homem nenhum fica zangado perante uma pergunta que seja capaz de responder. Finalmente, Toland pergunta o seguinte: uma vez que os nazarenos ou ebonitas são reconhecidos pelos historiadores da Igreja por unanimidade como os primeiros cristãos, ou como aqueles que dentre os judeus acreditavam em Cristo e com quem o seu próprio povo viveu e morreu, tendo sido testemunhas dessas ações e tendo sido apóstolos de todos, considerando isto, eu pergunto como pode ser possível que tenham sido eles os primeiros, pois foram os primeiros heréticos a formarem concepções erradas das doutrinas e de desígnios de Jesus. E por que os gentios que depois de sua morte acreditavam nele, devido aos sermões de pessoas que nunca o conheceram, para terem nações verdadeiras dessas caixas, ou de quem poderiam obter essas informações senão dos judeus crentes? Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo com seus amigos, de ativar o sininho de notificações para receber mais vídeos e de deixar um comentário. Visite a Sociedade Beneficência Muçulmana do Rio de Janeiro, a Mesquita Nur, ou Mesquita da Luz, que fica na Rua Gonzaga Bastos, 77, Tijuca, Rio de Janeiro, Brasileirão. Todos muito bem-vindos. Shukran.